questão, a gente utilizar essa questão dos valores espirituais. Né? Os valores espirituais estão muito próximos dos valores afetivos e dos valores éticos. Então, da mesma forma que você pode ter um ateu com alto nível de espiritualidade, você também poderia, se não houver uma prática, você pode ter uma pessoa até altamente religiosa e que não seja espiritualizada, né? Então, assim, existem gradações para tudo e tem aquela frase, né, que de vez em quando circula por aí, que fala assim, qual é a melhor religião? Né? É aquela que te torna uma pessoa melhor. Quer dizer, te torna mais espiritual. Quando a gente vence a gente mesmo, né, o bom combate, como o Paulo de Tarso falava, a gente está num caminho melhor. Não é um caminho certo. Existem vários caminhos muito bons, né? Mas é o que é mais apropriado para o nosso momento, nossa jornada evolutiva. Já conseguiram? Então, marca para Boa tarde. Muito prazer que estamos aqui e atendendo o pedido da nossa querida Márcia, nós viemos partilhar com vocês busca em documentos científicos, até mesmo para embasar a palestra do Norman, e vamos mostrar também para vocês como obter esses documentos também, né? Então, nós vamos apresentar, ele citou o PubMed, nós temos no Brasil, eu diria como se fosse uma filial do PubMed, que é a BIREME, Biblioteca Regional de Medicina, que está lá em São Paulo. A BIREME, em parceria com o PubMed, traduz toda a base de dados e traz esses documentos para essa base. Na ciência, se trabalha da forma de se publicar aquilo que foi investigado. Então, temos periódicos internacionais, né, nacionais e internacionais, que publicam esses artigos. O Mauro fez várias citações sobre esses artigos. Lá no PubMed, ele pega milhares de revistas internacionais. Aqui na BIREME nós temos a América Latina. A BIREME trabalha com uma base de dados chamada LILAX, que concentra toda a literatura latino-americana. Então, por exemplo, se nós quisermos tratar de uma coisa mais regional, igual a pesquisa das meninas, né, que está vendo uma coisa mais regional, mais nacional, mais tupiniquim, nós temos a LILAX, Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde. Nessa base, os periódicos nacionais são indexados e nós temos eles com acesso free e outros com acesso só pago, que as grandes instituições, como a Faculdade de Medicina de Petrópolis, a UERJ, assinam essas bases de dados. Nós queremos apresentar para vocês essa possibilidade de obter, de entrar nessa base e fazer uma pesquisa e obter esses artigos. No caso, hoje nós estamos falando sobre espiritualidade e religiosidade. A ciência, ela trabalha com a evidência. Então, quando nós vamos fazer um trabalho desse, igual vai ser apresentado lá na fase essa semana, é preciso que se mostre cientificamente quem foi o autor, qual foi o trabalho, quais a metodologia desse trabalho. Nós não podemos chegar e falar aqui como estamos aqui, que fulano fez, que fulano aconteceu, é preciso se provar isso. Então, as bases de dados traz esse material já publicado por instituições de renome e faz com que esse material tenha toda a credibilidade para se poder dar encaminhamento. Dentro dessa base de dados, nós temos uma base chamada descritores, ou seja, são as palavras-chave que recuperam um artigo.
No caso de se vamos falar sobre medicina e espiritualidade, eu tenho duas palavras-chave. Essas palavras-chave, ela pode ser uma palavra comum ou uma palavra científica, um descritor que a gente chama. Para se fazer essa pesquisa, se usa os descritores. Eu não posso estar usando uma palavra comum para buscar um artigo científico. Então, tem uma base de dados que indexa todas essas palavras para que seja usada numa pesquisa. Por exemplo, quando eu entro no Google, eu boto lá, né, doença, vem trilhões. Quando eu entro numa base de dados científica, que é essa BDS, por exemplo, ela vai trazer todos os artigos que são indexados nessa base de dados. Essa interface dela, o endereço é só botar BDS, que o Google traz, e entrar aqui. Esse é o DEX que eu citei para vocês, que é Descritores em Ciências da Saúde. Vamos ver ali espiritualidade, quantos artigos nós temos. Sim. Nós encontramos na base de dados 7.390 artigos com a palavra espiritualidade. Eu tenho a possibilidade de agora cruzar, fazer um filtro, um recorte no assunto que eu quero. Poderia ser espiritualidade e cardiologia. Quando eu faço esse cruzamento, a base de dados vai me recuperar somente 2 artigos. Se eu tivesse colocado isso no Google, veria milhares de artigos. O que a base de dados está me falando? Publicado e indexado na nossa base tem 2 artigos científicos só. Essa é uma necessidade que nós que aqui estamos temos de publicar. Estamos aqui fazendo ciência, mas não estamos partilhando. Então é preciso que os trabalhos que são produzidos sejam publicados. E para isso é preciso que se coloque numa revista científica, porque senão essa informação se perde e a ciência não evolui, não cresce. Vamos botar religiosidade e cardiologia. Você precisa de ética, não é isso? Eu acho que esse também, depois a gente... Imunologia. Saímos, quando fizemos uma busca com cardiologia, fizemos uma interseção que recuperou 2 artigos. Então o universo estava fechado. Nós vamos botar bioética, que é mais abrangente, e espiritualidade. Temos na base de dados 48 artigos. Espiritualidade e qualidade de vida, 1073. Eu não sei se esse qualidade de vida está falando de espiritualidade. Então, o que eu preciso é dizer à base de dados o que me interessa, porque senão eu botaria no Google e faria uma pesquisa sem qualificação nenhuma. Quando eu faço esse overview, a base de dados traz 1000 e poucos, eu vou ter que estar lendo 1000 e poucos.
Então, eu uso os descritores para justamente ser exato. Vamos trabalhar aqui só para mostrar para vocês como se traz os resultados aqui. Desses 1.000 e poucos artigos, eu tenho ele não necessariamente em texto completo. Como eu estou numa base de dados, eu quero poder ler o artigo, texto completo. Então, eu vou dizer para a base de dados que só me interessam os artigos em texto completo. Seleciono ali e mando filtrar. Ou seja, todos os artigos que a base agora vai recuperar, eu posso lê-lo na íntegra. Entendeu? Não preciso, porque normalmente você achava o artigo, vinha a referência, eu anotava essa referência, ia lá na biblioteca da UERJ, por exemplo, e pedia esse artigo. Quer dizer, isso demanda tempo, dinheiro e tal. Eu, na base de dados, quando eu digo para ela que eu quero o texto completo, eu vou ter o texto na íntegra aqui. Quantos artigos vieram? 641 artigos. Esses artigos, ele está em vários idiomas. Eu posso falar para a base de dados que eu quero ler esses artigos somente em português. Vou lá do lado esquerdo, peço filtro. Peço filtro, idioma. Português. Vou ter 61 artigos. Quer dizer, facilitou minha vida, é um idioma que eu domino, não falo inglês e tal. Então, eu tenho como fazer esse recorte. Paulo citava que teve um período no PubMed que registra a evolução da abordagem e da publicação desses artigos. Eu posso fazer, por exemplo, uma pesquisa nos últimos 5 anos. Estamos trabalhando no universo de 53. Vamos ver nos últimos 5 anos quantos? 32 artigos. Então, essa base de dados aqui, para nós que estamos na América do Sul, é a base mais regional, que traz uma realidade mais regional. Agora, eu posso fazer o uso do Medline, que é o PubMed, os alunos muito bem sabem o que é, nessa mesma base. Vamos lá mostrar onde fica o livro. Por que eu indico ou sugiro que se use a BBS? Porque já vem traduzido os descritores para mim buscar. Se eu for no PubMed, eu preciso ter o domínio do inglês para ver as palavras científicas em inglês. E aqui eu posso usar ela em português. Não, tá, deixa eu só mostrar. Essa é a cara do PubMed, tá? Em outras palavras, a BBS pegou essa cara e traduziu para o português. Tá? Tem muitas revistas nacionais no PubMed, mas não são todas elas. Tem um critério de indexação. É preciso que a revista esteja um padrão muito alto, várias especificações para ela ser publicada aqui. Já na Lilacs, na BBS, todas as revistas nacionais estão ali abrigadas. Está buscando? No Pub? Não, não precisa não. Quer fazer um comparativo? Não, só vejo Não, precisa não. Então, eu peguei aqui, vamos abrir um artigo desse que a gente lê, Espiritualidade e Saúde. Eu venho, digo que eu quero um texto completo, abro o texto completo,
ele vai lá na página da revista e vai me trazer o artigo na íntegra. O título do artigo, o resumo. Deixa eu mostrar o resumo aqui. É importantíssimo o resumo porque eu, pelo resumo, eu vou saber se esse artigo realmente me interessa, se esse artigo vai de encontro à minha necessidade. Eu vou ter também os autores desse artigo e o idioma desse artigo. Porque muitas das vezes poderia acontecer assim: olha, gente, eu li um artigo ontem sobre espiritualidade e o autor era José da Silva. E você tem o nome do artigo e o autor, você tem como na base de dados jogar essas duas informações e ele recuperar o artigo. Esse artigo que foi recuperado em texto completo, eu posso salvar ele na minha máquina e também uma informação importante que é essa ali, como eu uso a referência. Porque toda publicação eu preciso ter uma referência. Referências são as informações, é a carteira de identidade desse artigo. E eu preciso usar essa referência no meu trabalho. Eu tenho como aqui pedir a base de dados para a referência, a citação. Não, mas ela é pronta já para copiar e falar. Fica meu artigo. Do artigo. Eu abro o artigo mesmo, na íntegra. E aí, como citar? Autocito. Hã? É um vídeo? Ah, tá. Mas isso é uma boa, como é que a gente citaria um vídeo, né? Não, mas ele tem que ter Ele tem que ter, né? Tem que ter. Quando assistir o drama. Do vídeo eu vou ficar. Indígena. É Instagram. Ah, Instagram. Já quer uma? Essa informação ela é importante porque eu tenho que fazer a referência bibliográfica do artigo, né? Se eu usei 5, 6 autores, eu sou obrigado, até eticamente, a citar a fonte. Então eu preciso levar essa informação para o corpo do meu artigo. No final eu tenho a bibliografia. Todos os artigos que eu li para fazer esse meu artigo, no caso delas, por exemplo, leram 10 publicações. Essas 10 publicações têm que ser citadas. E nessa base de dados, ela permite como citar. Tudo latinha. Vamos citar. Só fazer um copy e botar lá na referência bibliográfica. Então isso facilita a vida tremenda de quem está construindo um artigo científico.
tá? Porque tem a BNT, as normas que faz essa citação. Associação Brasileira de Normas Técnicas. Eu não posso botar autor num lugar, título no outro, eu preciso ter uma norma. E aqui vem o artigo já pronto para ser citado numa norma. Então, duas bases de dados fundamentais para a busca de artigo científico. Na BVS, que usa o mesmo PubMed, que é o Medline, que é a literatura internacional, e a Lilacs, que é a literatura latino-americana em ciências da saúde. Nós vamos fazer uma busca com a palavra-chave na Lilacs. Fé. Eu podia botar fé e imunologia. E só fé. Vamos ver. Vamos ver o que tem na literatura sobre fé. 4.154 artigos. 4.000. E aqui a gente também tem um botãozinho que ele já permite a gente ver o resumo. Que ela precisa de me abrir antes. Sim. Ah, legal. Esse, quer dizer, cientificamente falando, quando esse fé e imune, qual é a leitura que faria desse link? Desse... No sentido de que é uma pessoa com mais fé, tem esperança, então ela tem uma resistência às doenças maior. Tá. Ou uma capacidade de recuperação maior. Eu buscaria nesse aspecto. Sim. Né? Pode botar ali, bota a espiritualidade de imunologia, por favor. Uma outra coisa, eu não preciso botar END, que é o descritor de interseção, porque a base reconhece. Mas eu tenho alguns elementos que montam a estratégia de busca. Ela estava no slide e infelizmente tivemos um problema. Se eu quero ser excludente aqui, eu colocaria espiritualidade END norte. Então, eu estou dizendo que eu estou buscando todos os artigos de espiritualidade, mas eu não quero que ele traga imunologia. Quando eu suprimir aqui o norte, eu estou dizendo que eu quero a interseção dessas duas palavras. Mas a base de dados já faz isso automaticamente. Então, eu posso grafar as duas palavras, que a base vai fazer esse trabalho para mim. Recuperou? 17. E aí, nós vimos espiritualidade e a primeira foi fé. Né? Nós observamos aí que na literatura tem uma dispersão dos termos. Né? Esse DEX, esse descritor que eu mostrei anteriormente para vocês, ele vai poder normatizar isso para não ficar uma coisa tão dispersa. Então ele vai criar um descritor que ele seja abrangente e eu não vou precisar estar jogando fé, espiritualidade. Então temos até depois uma proposta de sentarmos e propor lá a Virene um descritor que ele pudesse refletir esse estado essa necessidade que é Por causa das buscas, né? Sim. Fazer um refinamento nisso, tem uma palavra-chave que concentra tudo isso. Quer dizer, a Virene vai fazer um favor para a gente. Vai numa palavra, por exemplo, espiritualidade, abrigar todas as sinonimias numa só. E aí, quando tu botar essa palavra-chave, a base varre a base toda e traz mais rapidamente todo assunto. Porque hoje em dia todo mundo fala sobre essa questão da espiritualidade, correlaciona com os hormônios, mas numa parte de neurociência, mas a partir dali você pode particularizar como é que isso é para uma doença cardiológica, como é que isso é para neoplasia, como é que isso é para um paciente terminal, nos cuidados paliativos. A gente pode fazer assim diversas. Então, normalmente quando a gente prepara uma
aula de saúde e espiritualidade, ou qualidade de vida e espiritualidade, a gente tende a trazer o conteúdo da gente, né? Porque é tudo ainda muito novo, é relativamente novo. Então, quando eu os convidei por quê? São 12 aspectos principais, que como ele está explicando, falando agora. Primeiro, as pessoas não conhecem direito as bases de dados. Não sabem, não entendem direito quais são os descritores. O que é um descritor e como é que você cruza esse descritor e a forma de procurar. Você pode associar ou pode dissociar, né? Endnote. E aí, a gente está querendo ver duas coisas. O que eles consideram como espiritualidade, porque ainda não está definido pela Organização Mundial de Saúde o que é espiritualidade. Eles falam muito de saúde espiritual, mas não exatamente de espiritualidade. Então isso é um conceito que vem sendo construído, mas aí você tem que tomar cuidado, porque que a gente, o cuidado aqui é porque a gente quer fazer ciência, né? Então a gente não vai, embora precise passar pela bioética, pela visão psicológica, pela visão neurociência, até por alguma filosofia, mas o fato é que é ciência. Então como é que a gente busca e encontra isso, até para saber onde é que a gente publica também, porque se a gente quer produzir, conforme a gente vai estudando e fazendo a busca bibliográfica, a gente vai vendo quais são as revistas que têm em um determinado tipo de assunto, né? E você saber lidar com base de dados, isso garante a sua visibilidade. A visibilidade, a sua liberdade, para que você você possa ter o discernimento, né? Porque não adianta você saber muito se você não souber o que você faz com aquela informação, ou se você vê ainda de uma forma restrita. Quando a gente está fazendo uma busca, né, você vê que tem todo um trabalho que não é só aquela ciência que as pessoas acham, que a ciência vai analisar aquela coisa cartesiana, porque dentro do cartesiano está o sistêmico, está o quântico, entendeu? Está dentro. Então você só tem que saber buscar para você poder pensar e fazer o recorte que você quiser, porque de qualquer forma é um recorte. Eu estou fazendo uma análise sistêmica, mas ainda assim é um recorte, entendeu? Então, nós temos formas de avaliar e temos a pesquisa qualitativa. Então, ou você pode transformar esses dados numa análise, ou você pode fazer uma descrição ou uma avaliação qualitativa. Então, isso abre a possibilidade de comunicação. Por isso eu trouxe os professores disso para vocês, porque é muito importante as pessoas serem livres para buscar, mas precisa buscar de uma forma correta, entendeu? Então, o que a pessoa tem no fórum íntimo dela, é dela. Agora, quando ela está fazendo a ciência, quando ela está comunicando, é uma outra coisa, né? Vou partir de uma busca, então eu vou fazer a busca da forma mais correta possível. Por isso é muito importante, para a gente poder, na hora que integra com o que o Mauro estava falando, apresentando, né? Em todos os modelos. Isso serve, como é que é a espiritualidade indígena, como é que é a paquistanesa, ou muçulmana, como é que é a africana, como é que é a protestante, né? Mas a gente não está discutindo religião, a gente está discutindo uma outra coisa, que a religião é uma coisa de fórum íntimo. A gente está discutindo a espiritualidade. Então você vê, né? Eu, por exemplo, todas as vezes que eu abordo a questão de espiritualidade, eu vou pela bioética, entendeu? Porque tem que ter princípios e valores. Mas você pode, vocês viram aqui que abriu uma revista de câncer e eles já faziam uma avaliação física. Então, entenderam a questão da educação física, né, professor de educação física? Viram aqui como está dentro de um valor espiritual, que aí a gente tem que ler o artigo, mas que deve entrar na esfera do autocuidado.
Então, tudo isso entra, na verdade, no cuidado, né? Para finalizar, vou dar um overview da interface da BBS. Aqui nós podemos ver, a Márcia estava falando que se eu vou publicar, eu preciso saber em que periódico eu vou publicar. Então temos ali o catálogo de revistas científicas. Então ali eu vou ver qual é a filosofia do editor, não é? Se vem de encontro ao meu interesse, e eu posso escolher a área que eu vou publicar e qual o título da revista. Então, a base de dados me diz nacionalmente quais as revistas têm, qual a especialidade, e eu faço a escolha de como publicar. Pode ir. Eu tenho ali o DEX, que foi citado, né? Se eu quero um descritor, eu abro lá e faço a pesquisa lá. E tem também localização de informação em saúde no Brasil, os vários sites, os vários pubs que existem. Então, eu sugiro a vocês que usem a BBS, porque é a mesma do PubMed, mas a interface é mais fácil que é em português. Muito obrigado, fiquem entendidos.